Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje continuaremos a exaltação àqueles que fizeram parte do reinado de Davi. Capítulo 12. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que os ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Meraca, Jeú, de Anatote, e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufe. Os coreitas, Eucana, Isias, Azareel, Joézer e Jazobeão. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazar, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora dizendo: Pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi, quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Gosto muito de estudar tudo que se refere ao rei Davi, pois ele foi um grande exemplo de líder e as suas posturas me ensinam a buscar um nível cada vez maior de sabedoria. Observando os aliados de Davi, percebo que ele se cercava de pessoas que tinham virtudes importantes para a conquista do objetivo. Ao mencionar quais eram as características deles, algumas reflexões me surgem aqui. Primeiro, é mencionado que alguns manejavam arco e flecha, tanto com a mão esquerda quanto com a direita. E isso denota habilidade e destreza, que são características fundamentais para se atingir qualquer objetivo. Quem as possui demonstra que fez a lição de casa e se preparou, pois elas só podem ser alcançadas através do esforço contínuo e da prática constante. Não se constrói essas características do dia para a noite. É preciso investir tempo e esforço para alcançá-las. Segundo, é mencionado que os guerreiros eram corajosos e tinham a bravura de um leão e a agilidade de uma gazela.
Coragem e agilidade são características que caminham juntas. Os corajosos são aqueles que tomam a iniciativa, não ficam esperando outros agirem para então tomarem uma atitude. Eles lideram o movimento e agem rapidamente. Essas também são virtudes que nos ajudam a fazer a diferença. Nem todos estão dispostos a assumir riscos, preferem permanecer na zona de conforto, fazendo o que a maioria faz. Mas creio que Deus reserva grandes recompensas aos ousados, aqueles que têm a coragem de agir, mesmo quando os demais continuam na inércia. Terceiro, é mencionado que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. E isso me remete à excelência. Algo que vale muito mais possui características diferenciadas, que não são encontradas facilmente por aí. Muitos são medíocres e medianos, mas poucos conseguem ser excelentes e exceder em valor aquilo que os outros fazem. A excelência implica em entregar muito mais do que é exigido, é superar expectativas e encantar as pessoas com o espírito de servidão. Só consegue se tornar excelente aquele que entende a sua responsabilidade de oferecer sempre o seu melhor e que faz isso com consistência ao longo do tempo. Quarto, é mencionado que um dos guerreiros, tomado pelo Espírito do Senhor, declarou a Davi: Somos teus, estamos contigo. E isso remete à fidelidade e lealdade. Acontece o que acontecer, pessoas leais permanecem quando as circunstâncias são favoráveis e quando não são. Ser fiel implica em acreditar e confiar naquilo que está sendo feito. Requer ser obediente a princípios e valores, e não à variabilidade das circunstâncias. Lealdade não depende de ambiente, depende de caráter. E essa é uma construção que é feita ao longo de toda a vida, com a busca constante pela sabedoria e pela obediência. Quinto, é mencionado que todos eram guerreiros valentes e líderes do exército. Valentia e liderança também caminham juntas, na medida em que é preciso ser valente para tomar a frente e liderar pessoas. Covardes não podem ser colocados em posições de liderança, pois enfraquecem e desencorajam a todos. Liderar envolve riscos, avaliar alternativas, ponderá-las e tomar decisões. E a valentia é necessária para mover para a ação, para sair da zona de conforto e encorajar outros a fazerem o mesmo. Por fim, quero destacar a postura de Davi. A Bíblia menciona que ele os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. E duas coisas que aprendo é que um bom líder sabe acolher e delegar. Davi era perito em reconhecer o potencial de cada um e colocar a pessoa certa na função certa. Ele os recebia tendo em mente que quem o julgaria seria Deus e não ele. Ele confiava no Senhor para julgar as intenções e as motivações das pessoas, mas fazia a sua parte, atribuindo a cada um a responsabilidade que lhe era adequada. Creio que liderar não tem a ver com ser melhor em tudo, mas sim em fazer com que todos sejam melhores que nós mesmos, cada um em sua especialidade. Liderar tem muito mais a ver com orquestrar do que com executar. É dar direcionamento e visão do que precisa ser feito e do que será alcançado. Quem age dessa forma conquista o engajamento dos liderados. A Bíblia menciona que todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi e que seu exército acabou se tornando tão grande como o exército de Deus. Versículo 23, o crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. E da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes, com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados.
Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões, em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. O que mais me chama a atenção é o fato de todos esses soldados irem a Hebrom para entregar o reino de Saul nas mãos de Davi, conforme o Senhor havia dito. E só para relembrar um pouco o contexto, Saul havia morrido, e depois de algum tempo Davi consultou ao Senhor se deveria ir para alguma cidade, e ele o orientou a ir para Hebrom. Lá foi ungido rei sobre a tribo de Judá. Enquanto isso, Abner, comandante do exército de Saul, proclamou Isbosete como rei em seu lugar. Passaram-se 7 anos e meio até que 2 homens conspirassem contra o filho de Saul e o matassem. Embora Davi tivesse uma promessa sobre ele de liderar Israel, ele não moveu um dedo contra a família de Saul. Enquanto a dinastia de Saul não fosse desfeita pelas mãos do Senhor, Davi esperaria pelo tempo que fosse necessário. Tenho para mim que quanto mais dura a batalha, mais doce a vitória. Quanto mais longo o treinamento, mais extenso será o território conquistado. E quanto maior a espera, mais duradouro será o legado que você vai deixar. Não podemos dar prazo para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Deus é o Senhor do tempo e é Ele quem determina os tempos e as estações. Se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, não questione e não reclame. Faça a sua parte e se prepare. Quanto mais forte estiver, mais tempo será capaz de suportar a espera. Eu te vejo no capítulo 13.